Shoa, jornalista, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil, e hoje eu vou comandar um bate-papo sobre o panorama setorial Fitness Brasil. E para isso, eu estou recebendo convidados super especiais para falar um pouquinho mais sobre os números, sobre o mercado, sobre a vivência de cada um deles, né? Estou recebendo aqui o Fernando Fleury, que é CEO da Armatori, que é quem organizou todo esse trabalho, toda essa pesquisa. O Tavico Moscatello, que é um dos introdutores do personal trainer no Brasil, e hoje ele desenvolve metodologias para ajudar esse profissional a se desenvolver no mercado. E ele também foi diretor por 15 anos da Fitness Brasil, diretor pedagógico, né, Tavico? E o Peter Thomas, da Evo, que é um software de gestão de fitness, que tem mais de 5 mil clientes, é isso? Mais de 5 mil. Você me atualizou. Sim. Hoje, né? E o Panorama é um estudo, né, um estudo inédito sobre o mercado de atividade física, o primeiro feito no país, e organizado, desenvolvido pela Fitness Brasil e produzido pela Armatori e pela UI. O Fernando Fleury vai falar um pouquinho mais sobre como é que começou tudo, como foi feito esse trabalho. Então sejam muito bem-vindos e vamos bater um papo super gostoso, super rico sobre o mercado de atividade física, né? Quer que eu comece? Por favor, Fleury. Legal. O Panorama realmente foi uma ideia da Fitness, né? Depois que a gente começou a perceber, depois que a Fitness começou a perceber que dados de mercado, né, sobre o mercado fitness tinha no mundo inteiro, só não tinha na América Latina, por incrível que pareça. Né? E aí a gente começou a bater um papo, pesquisar sobre os dados do mundo, tanto academicamente como mercadologicamente, e começamos a perceber que o mercado aqui no Brasil é muito rico, né? Seja do ponto de vista do tamanho do mercado, seja do tamanho de academias, ou números de todos os centros de atividade física, que a gente não falou só de academia, seja do tamanho do PIB, do quanto movimenta realmente, a indústria movimenta, né? E não tinha dados. As coisas eram muito... Um termo que o Gustavo sempre citou logo no começo era o achismo, né? O achômetro desse mercado. O Peter até estava nas reuniões, né? E aí a gente começou a falar, poxa, não dá para ficar um mercado desse tamanho que movimenta, né? O que movimenta no Brasil, como faz o Brasil crescer, na verdade, não dá para ficar só no achômetro. E aí a gente começou a elaborar uma metodologia, né, junto com a UI. Quando eu falo a gente, deixa claro sempre, nós estamos citando, a gente é Fitness Brasil, UI, Armatori e todo mundo que ajudou, né? A Ivo, outros patrocinadores como o Gympass e uma série de outros envolvidos nesse panorama. A gente começou a elaborar uma metodologia para criar um conceito que possa, ao longo dos próximos anos, né, ajudar o mercado a seguir um caminho, né? Falar, poxa, esse é o caminho, essa foi a ideia desenvolvida pela Fitness, né, e elaborada por nós UI para os próximos anos aí, para que esse mercado cresça, para que a Ivo dobre os números de clientes, para que os profissionais de personal trainer tenham mais caminhos ainda e que o mercado possa ser cada vez mais sustentável, né? O tema da nossa roda de conversa hoje é o panorama dos centros de atividade física. Exato. No Brasil, né? Fleury, me fala um pouco dos números. São 8,5 milhões de quilômetros de território e uma população de 220 milhões de habitantes. O que os números do panorama trouxeram em relação aos centros de atividade física? Tem havido crescimento desse número? Você percebeu isso? Você tem esses dados? A gente buscou dados públicos, né? A gente tem um levantamento a gente foi atrás do IBGE, dados públicos, e tanto nós quanto a UI, e a gente, só por causa da pandemia, só tem dados até 2019 nesse momento. Então, nos últimos anos cresceu bastante, sim. A gente vê um crescimento, saiu de 2015 de praticamente 27 mil centros de atividades, e aí a gente está pegando desde academias, condicionamentos físicos, até escolinhas de esporte. Então, quando a gente fala de centro de atividade... Por que a gente não está usando o termo academia? O Gustavo sempre me corrige, né? Que eu uso academia, ele fala centro de atividade física. Porque nós estamos falando de estudos de yoga, pilates, escolinhas de futebol, de basquete. Muitas vezes nós estamos falando até
Aqui nós estamos falando de tudo que pode ser envolvido como atividade física mesmo, né? Nós estamos saindo de 27 mil em 2015 para mais de 35 mil em 2019. Então é um crescimento. Isso dados cadastrados no IBGE, né? Ou seja, no IBGE não, mas dados quinais registrados, né, nos seus estados. Fora aquelas que a gente sabe que estão ali, aquelas de garagem, aquelas que não têm registros formais, vamos dizer assim. Né? Então é um crescimento bastante interessante. E na vivência de vocês perceberam esse crescimento também? Como é que é no dia a dia, na prática mesmo? Legal, quer começar, Tavico? Você, Peter, primeiro. Bom, primeiramente, é prazer enorme estar com vocês aqui, batendo esse papo em nome do Evo, né? Poder patrocinar o Panorama e poder retribuir para o mercado um pouquinho, né? Que o mercado praticamente nos deu. A gente está nesse mercado há 13 anos e a gente observa sempre os nossos dados ali e a gente vê muita consistência, né, dos nossos dados em relação ao que acontece com a nossa base de clientes, né? A gente tem hoje quase mais de 5 mil academias aí como clientes, bem nessa concentração de região aí que o Panorama saiu. Mas sim, a gente vê esse crescimento, né, ele exponencial. A gente trabalha com um número um pouco maior, Fernando. A gente encara lá e encontra boas academias aí que entram e não tem registro nenhum mesmo, né? Academias aí que estão mais no interior do Brasil, né? Quando a gente sai um pouco das metrópoles, né? Principalmente, é um mundo muito diferente, né? É um mundo realmente muito atípico, onde ele tem o negócio dele, ele tem os funcionários dele, nenhum é registrado, ele não emite nenhuma nota fiscal, mas ele está lá fazendo o trabalho dele. Então a gente acredita que esse número aí pode chegar e ultrapassar até 40 mil academias, né? É um número que a gente estima um pouco da base, né? Hoje, quase 40% das vendas que a gente faz do nosso programa são para pessoas que não têm nenhum sistema ou que vêm do Excel, numa informalidade praticamente quase que total, né? Então, então acho que esse número é um mercado, às vezes, até um pouco maior, né? Na parte informal, que infelizmente não tem como a gente medir, mas a gente acredita, sim, que o mercado tem crescido, né? A gente também acompanhou os fechamentos das unidades durante a pandemia, né? E o mercado fala em números muito maiores do que a gente viu acontecendo na nossa base. Então a gente conversa aí com pessoas de mercado, falando que 15%, 20% do mercado desapareceu ao longo desses 2 anos. Mas a gente vê uma realidade um pouco diferente. A gente vê aí bastante gente que conseguiu ficar. Claro que houve um fechamento grande, mas muito, muito mais baixo do que essa proporção de 15%, 20%. Então a gente acredita sim que mesmo na pandemia o mercado, não sei se cresceu, mas ele não encolheu tanto como muita gente estima, né? Então é isso que a gente tem observado lá. Você, Tavico, agora, meu amigo. Olá a todos, satisfação tremenda estar aqui, obrigado pelo convite em participar. Acho que é um momento muito importante. O Panorama ele vem preencher uma lacuna do mercado, que é você ter dados, né? Então assim, a gente está numa tendência cada vez maior de profissionalização desse setor e sem dados você não consegue essa profissionalização, né? Então acho que a gente vem passando por um processo de crescimento do mercado que amorteceu um pouco, como todos os outros setores com a pandemia, mas o nosso setor é muito mais forte do que qualquer vírus aí, né? Eu acho que a gente teve uma potencialização de outras formas de manifestação de serviços e tudo mais, e até talvez um amadurecimento dos centros de prática de atividade física no que diz respeito ao que oferecer, como oferecer, o como se relacionar com esse cliente. Então, acho que tudo isso tem crescido e vejo de forma bastante promissora, não só através desses números, mas pelo que a gente sente no dia a dia, nos próprios centros e também gostaria de salientar, né, ainda de encontro à sua pergunta, é que o número de universidades oferecendo o curso de educação física vem aumentando de uma maneira muito expressiva, inclusive em plataformas online, o que aumenta o número de profissionais disponíveis no mercado, que é uma necessidade para suprir essa demanda desses centros. Então eu vejo tanto essa tendência à profissionalização maior da gestão, como também dos profissionais se preparando de maneira mais satisfatória para esse crescimento do mercado. Então esses números são realmente muito importantes. Acho que seja você na ponta entregando serviço profissional, seja o gestor e assim como todos os outros
que estão em estamentos intermediários precisam estar a par dessas informações para tomar as melhores decisões do que vem pela frente. A gente tem falado muito em retomada, né? O mercado está retomando, você mostrou que tem muito o que crescer ainda, né? Mas tem alguns estados, algumas regiões que estão mais fortes no momento, Fleury, e que outros lugares são potenciais, têm potencial para crescimento. O que a gente percebe quando a gente analisou esse conceito das academias, e aí, né, como o Peter falou, a questão das academias serem oficialmente ou não oficialmente, né, em questão de CNPJ, a gente aqui vai buscar os KNAIs, né? Aqui a gente busca os KNAIs. Obviamente que a gente sabe que o mercado informal no Brasil, não só de academias e centros de condicionamento físico, né? O mercado informal no Brasil é muito grande, né? Infelizmente, mas é uma necessidade do brasileiro, ponto. Né? Então, a gente aqui está analisando a questão da formalidade, né? É como a gente pode buscar o mercado. O que a gente percebe, assim, o Sudeste, até por uma questão financeira, e depois em outros temas que a gente for seguir, a gente vai falar disso, né? Obviamente que o mercado, a questão financeira pesa muito no centro de atividade física. Né? Então o Sudeste acaba tendo uma força maior e, obviamente, as academias vão sendo abertas, os centros de atividades físicas vão sendo abertos, aonde o poder financeiro tem mais peso relativo. Então a gente tem uma representatividade de 51% no Sudeste, onde a gente está falando de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná. Né? Isso então, não foi nenhuma surpresa dentro do Não, era esperado, assim, obviamente que assim, a gente não tem expectativas, né? A gente tenta não ter expectativas, mas quando a gente vai trabalhar com um modelo de análise, a gente vai tendo as hipóteses que são esperadas. Até porque, quando a gente foi elaborar o panorama, a gente antes fez um focus group com alguns grupos de pessoas, né? Entre eles, investidores de academias, donos de academias, né? As pessoas que trabalham com softwares como o pessoal do Ivo, né? Entre outros, né? A gente foi estudando as dores desse mercado, né? Não adiantava a gente chegar e falar assim, eu acho que é isso. Não sou eu que quero saber, nem só a fitness ou muito menos a UI. Né? Eu quero entender o que o mercado precisa saber, o panorama é para eles. Né? Então, quais são as suas dores? Então a gente entendeu essas dores e aí a gente foi para o mercado perguntar para consumidor, para praticantes de esportes e não praticantes de esportes, né? Então aí surgem essas dores. Então a gente tem algumas hipóteses que a gente surge, né? Que a gente vai elaborando para entender essas dores. Obviamente que a gente tem a perspectiva de, poxa, quem pratica mais esportes, né? Quem pratica mais atividade física, né? Tem um envolvimento de dinheiro, né? A gente imagina isso, tem aquela questão de aquela pessoa que já tem uma posição social, né, mais equilibrada, uma posição financeira mais equilibrada, tende a ter mais tempo, a gente vai elaborando essas hipóteses. Então não foi uma grande surpresa, né? Então isso estava dentro da expectativa. Né? Em compensação, quando a gente vai para o norte, principalmente para o norte, né, a gente só tem 3% das pessoas, né, das academias abertas, pelo menos em termos também de registros oficiais. O Nordeste só tem 16%, né? Então isso, depois o Peter pode falar se bate com os dados do Ivo, mas é o que a gente vai percebendo, né, de informação. Então isso cria para nós, né, para o mercado, uma expectativa até de demanda, né? Para a gente analisar nos próximos panoramas, poxa, será que lá não tem tantas academias porque não tem mercado? Ou não tem academia porque talvez a gente não conheça o mercado direito lá? Né? Esses são até alguns próximos passos para os próximos anos, né, para a gente analisar melhor o mercado em conjunto com todos esses parceiros. Você tem vivência em todas as regiões do Brasil, Tavico? Eu acredito que eu tenho, até antes da pandemia, viajado bastante pelo Brasil com cursos e até mesmo com consultorias. Eu vejo a confirmação dessa informação que o Fernando está passando e vejo diferentes modelos de negócio, né? O que também acaba sendo interessante, porque você tem modelos de serviço diferentes, você tem o CrossFit que veio ocupar um segmento, uma parte do segmento, você vê os centros de treinamento funcional e a gente vê uma coisa que
quebra um paradigma de 15, 20 anos atrás, que a academia, para ser academia, ela precisava ter um parque de equipamentos tremendo e tudo mais. Então hoje você tem negócios com uma inteligência muito interessante, né? E que o foco não está só nos meios materiais, mas está no tipo de atendimento, no tipo de serviços que oferece para esse cliente. Então eu vejo isso crescendo muito nesses últimos 15 anos em várias localidades, não só no estado de São Paulo, onde a gente tem mais contato, mas em várias localidades, e vejo isso como um potencial muito bom, porque aumenta a empregabilidade, aumenta espaço para os profissionais se desenvolverem e a população ter acesso a um programa de treinamento mais dirigido. A Evo tem, como é uma empresa de software, né, atende o Brasil todo. Sim, a gente atende o Brasil inteiro e a nossa distribuição de clientes é muito parecida com o que deu no Panorama, né, uma concentração grande desses centros esportivos, né, academias, enfim, mais na região sudeste, sul, nordeste crescendo, né, então a gente observa isso mesmo, são centros mais desenvolvidos, né, mas eu acho que é legal a gente citar aqui, é importante dizer que a gente enxerga, na verdade, a gente está gravando isso em maio, né, não sei quando você vai escutar isso aí, né, estamos em maio de 2022, eu acredito que nos próximos 2 anos, né, para quem está entrando no mercado agora ou quem sobreviveu a essa pandemia, eu acho que a gente vai ter realmente excelentes oportunidades, né, porque a oferta, né, de espaços físicos, ela óbvio que ela teve uma redução de crescimento nesses últimos 2 anos, porém a demanda, né, a gente tem observando dados mesmo, né, de mercado, que ela tem crescido muito. Então você vê taxas de visita nas academias em patamares maiores do que a pré-pandemia, né? Hoje a gente vê na nossa base academias nesse primeiro trimestre de 2022 com uma média de clientes maior do que tinha antes, né, da pandemia. Então, assim, acho que se tem uma coisa que essa pandemia ajudou, né, a população é conscientizar, né, que realmente alguma coisa precisa ser feito em relação ao exercício físico, né? Como o Tavico mencionou aqui, né, eu acho que a gente está... a população brasileira, né, que no passado consumiu muito esse mercado por conta do negócio estético, aquele negócio do social, né, e quando você vê o mundo desenvolvido, quando o cara tem a consciência de que a atividade física pode fazer para mudar a vida dele, né, então você vê, por exemplo, Europa e Estados Unidos, né, um consumo de exercício muito mais assim, eu preciso fazer, né, como eu preciso tomar banho todos os dias, como eu preciso escovar os dentes, eu preciso cuidar do meu corpo, porque a gente vai envelhecer muito mais. E acho que essa consciência, cada vez mais eu vejo presente no consumidor brasileiro, né? Hoje as pessoas procurando academias eu preciso me cuidar. Às vezes ele faz um esporte, né, diferente, então ele olha aquele centro para fazer um esporte que ele tem mais lazer de final de semana, então ele quer treinar durante a semana. Então a gente vê uma demanda grande de consumidor buscando as academias e também as soluções digitais aí que tem no mercado, né? E uma oferta um pouco menor, né? Mas mesmo assim a gente tem muito desafio no Brasil, né? A média hoje que a gente tem o número de clientes matriculados, né, dentro de uma academia, né, se comparado, por exemplo, com a Europa e Estados Unidos, a gente está falando aí na faixa de 300 alunos em média numa academia brasileira, né? Nos Estados Unidos esse número passa de 1.000, né? Então, assim, é um desafio também de você conseguir manter o seu negócio diante disso, né? E a renda do brasileiro também a gente vê que a inflação tem comido, né? Cada vez mais o cara está fazendo muito mais conta, né? Então as academias precisam entender esse modelo novo, né? De uma população que quer voltar para a academia, que quer treinar, né? Que vê a necessidade disso, talvez com uma renda um pouco comprometida, né? E ele quer pôr, mas talvez ele não consegue. Então a gente vê as academias ainda cobrando aqueles planos anuais que passa no crédito, né? E às vezes o cara não tem condição de fazer aquilo, né? Então acho que é importante você observar esse momento que a demanda está grande, então melhorar um pouco a sua oferta. É bom que a tecnologia, aí precisa fazer um jabá do nosso produto, porque quando você coloca a tecnologia dentro do seu negócio, você consegue reduzir muito custo, né? Então tem vários trabalhos operacionais hoje com uma academia que não tem software, que o cara precisa fazer uma conciliação bancária, né? Uma conciliação de cartão de crédito, né? Às vezes precisa de muita gente para fazer planos de inovação, às vezes você não tem um totem de autoatendimento. Então hoje a tecnologia ela vem também muito para ajudar esse momento desafiador do negócio para você conseguir reduzir os seus custos, né? E aí, como o Tavico falou,
conseguir, a gente estava batendo um papinho aqui um pouco antes, né? A necessidade da personalização do atendimento, do serviço. Porque isso ele busca, né? Então a tecnologia às vezes pode cuidar um pouco da parte de manutenção, mais manual do seu negócio, para você realmente ter um pouco mais de recurso humano para estar perto ali, entregando um método, uma metodologia, alguma coisa única para esse consumidor. Então a gente vê que o mercado está muito bem, muito bom para quem quer entrar, para quem quer realmente se desenvolver, quem está com planos de crescimento. Eu acredito que nos próximos 5 anos aí a gente vai ter uma curva de crescimento muito grande no nosso mercado brasileiro. Então a gente está apostando bastante nisso. Em linha com o que você está falando, Peter, o que a gente percebe no panorama é assim, as pessoas elas estão... Obviamente que a gente está no começo de um pós-pandemia, né? A gente ainda está saindo aí dessa pandemia, né? As pessoas têm hoje uma necessidade de atividade fora de casa, né? Então, a busca por atividades de exercícios físicos, seja num parque, seja numa academia, é muito alta. Então, vai bem em linha com o que você está falando. Então, a tendência das academias crescerem é alta, não tenho dúvida. Do centro de atividade, da prática esportiva crescer é muito alta, né? Seja num indoor ou num outdoor. Isso é muito nítido no panorama, né? Aqui a gente até explicita bastante, né, quais são as grandes atividades que estão em crescimento, né? Isso é muito nítido para nós. A questão que a gente hoje vai poder analisar nos próximos anos é se isso é uma tendência, né, ou se isso é um modismo, né? A gente até estava comentando na última vez que a gente se encontrou sobre a questão dos esportes de praia, né? Aquela coisa do beach tênis e tal. Qualquer coisa que é muito chute nosso, né? Eu espero que seja uma tendência, né? E acho que tem muito a ver, como você está falando, as pessoas ficaram com muito receio dessa coisa do putz, como isso me fez mal ficar em casa, né? Fez mal psicologicamente, fez mal fisicamente, né? Essa coisa de eu não poder nem caminhar para o mercado, né? Então talvez isso gere realmente um desconforto, né? E faça as pessoas pensarem, putz, eu preciso me exercitar de alguma forma, né? Isso é bem interessante, isso que você está falando. A pandemia escancarou essa necessidade da gente se cuidar mais, de cuidar mais da saúde e tal. E a gente, assim, eu sou corredora e a gente costuma falar assim, correr é fácil, é só botar um tênis e sair correndo. Mas não é bem assim, né? A gente precisa de orientação e as academias, os centros de atividade esportiva, eles ajudam a gente a avançar, né? A performar melhor, a não se machucar e consequentemente, permanecer na atividade, né? E cuidando da saúde de forma geral. Eu queria saber, Fleury, se tem academias em todo o Brasil, se em qualquer lugar do Brasil tem academia, ou onde está faltando, que seria uma oportunidade para investir e crescer ali. A gente teve um dado, esse dado para nós foi, pelo menos para mim, foi bastante interessante, quando a gente foi analisando tamanhos de cidade, né? Obviamente que todas as capitais têm academia, as grandes cidades têm academia, mas quando você pega uma concentração das cidades entre 10 mil e 50 mil habitantes, que não são cidades pequenas, se você pensar, né? Tudo bem que o Brasil é muito grande, mas quando você pega essas cidades de 10 mil a 50 mil pessoas, a gente encontra mais de 700 cidades que não têm academia nenhumas registradas, né? Ou seja, é um dado bastante volumoso, né? São cidades de alta concentração, né, assim, até 50 mil pessoas, onde você fala, poxa, pelo menos em termos de registro oficial, não ter nenhuma academia é de se estranhar, né? Então, você olha e fala, poxa, como é que eu não tenho ninguém aqui pratica atividade física? Obviamente que tem alguma academia ali, nem que seja aquela portinha de garagem ou um personal training que está fazendo alguma coisa, mas quando você pensa que oficialmente ninguém ali registrou algo, você fala, puxa, né? Eu não tenho dúvida que aí tem alguém ali que está ali usando o sistema dela nessas cidades, mas vai saber, né? Oficialmente a gente fala, poxa, né, ou daí tem algum cara ali que está usando os sistemas dele, mas, né, ou as técnicas dele e tal, mas quando você pensa que oficialmente ninguém está ali... Janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade, porque, poxa, como é que você não quer 50 mil pessoas ali? É interessante pensar nisso, Tavico. Muito importante, né? Porque eu acho que assim, tem mercados que se encontram aparentemente saturados, mas na verdade eles têm
o profissional que está ali, ou a academia que está ali, tem que fazer uma lição de casa mais forte, de introspecção, de análise do seu negócio, para ver o que pode oferecer de serviço diferente, de uma experiência diferente, né? E por outro lado, tem lugares que não existe referência, como o Fernando acabou falando. Então ali você tem uma entrada, uma facilidade de entrada maior por boa parte dos profissionais ou das academias que vão se submeter a aproveitar essa oportunidade. Então realmente eu vejo isso como um traço de oportunidade grande e isso passa também, né, por uma... talvez a dificuldade seja a mudança de cultura da região em relação a essa prática. Mas hoje, com os meios de comunicação tão avançados, principalmente pela internet, isso aí acaba sendo uma barreira um pouco menor, né? E vejo como um potencial muito grande de crescimento nesses setores, porque a pandemia nos trouxe uma consciência maior, a mídia falou mais, da necessidade de ter saúde, e que academia, exercício físico, não é só estética, né? Como muitos pensam assim, ou é performance de alto rendimento ou estética. E, na verdade, o principal ganho é a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar. E acho que as pessoas estão andando um pouco mais nesse caminho dessa percepção. E não só nos grandes centros, onde você tem uma mobilização maior, mas eu acho que tem do panorama atrás isso aí, né? Esse exemplo de que tem outras áreas para serem exploradas. Fleury, tem o nome dessas cidades aí para a gente prospectar? Tem que acessar o panorama daí. Boa. Mas acho que é isso, acho que o que o Tavico falou também, enxergo da mesma forma, acho que é uma oportunidade, acho que a oportunidade está aí, né? Acredito que o profissional de educação física, ele cada vez mais, né, vai ter um papel chave dentro desses negócios, né? Porque você tem aí uma oferta grande de academias onde o serviço, às vezes, ele não é tão próximo, o método não é tão próximo do cliente, às vezes com valor baixo, para pegar os entrantes aí do mercado. Porém, assim, hoje a gente enxerga, né, quando a gente vê lá o nosso pipe de vendas lá do Evo, negócios, você vê lá 150 academias e uma é totalmente diferente da outra, né? Então hoje a gente vê assim que o profissional ele consegue enxergar o consumidor de uma forma diferente, os modelos de negócio eles são muito distintos. Então você tem lá um modelo que tem uma quadra de areia com um espaço de funcional do lado. E aí o cara consegue montar uma metodologia dentro desse negócio que entrega um negócio bárbaro para o cliente dele. Aí do lado você tem um cara com 40 esteiras, entendeu? Com 30 remos na frente e talvez sem nenhuma máquina de peso, entregando uma outra proposta. Então, hoje, assim, o profissional de educação física que tem o seu método, né, que tem a sua metodologia, né, eu acho que é esse cara que vai ganhar o jogo, né? É esse cara que vai falar assim, eu vou treinar ali porque esse cara entende do que eu preciso, ele entende do que eu quero, entendeu? E eu acho que existe uma grande oportunidade. Você não precisa montar um negócio gigantesco, né, para atender 3, 4 mil clientes, né? Às vezes quando a gente pensa em academia, o pessoal fala, não, mas hoje tem aí uma série de marcas que é um investimento altíssimo. Não, né? Hoje a gente vê muito profissional e muita gente abrindo numa sala como essa aqui que a gente está, né? Deve ter o que aqui? 100 metros quadrados, né? Com poucos equipamentos, com um método de treinamento e ele atende lá por hora, 3, 4 pessoas, entendeu? E faz um negócio ser próspero. Então existe muita forma de você fazer um negócio hoje, entendeu? Então, a gente está falando de academias, mas acho que o Tavico pode trazer a experiência também do personal trainer, que ele vai atuar em academias, mas ele também pode atuar num parque, numa sala, na casa do cliente, né? Como é que você vê isso, falando do personal mesmo? Esse é um ponto importante, Yara, que o personal ele vem nesses últimos anos aproveitando mais diferentes espaços, né? Além dos espaços dos centros de prática de atividade física e exercício, a gente tem um mercado nos últimos 20, 25 anos que cresceu muito, que é o mercado de condomínios, né? Então os condomínios estão alguns com conceito de spa, de academia e tudo mais, que são espaços para o personal trainer atuar e até para as empresas de gestão de atividade física em condomínio. Então a gente tem aí um setor que cresceu muito, né? E eu vejo assim, ele não obrigatoriamente substitui a academia continua crescendo e vão abrindo as oportunidades de novos negócios. Então o personal ele tem atendido muito em condomínios, até porque a maior parte dos condomínios não oferece taxa de sublocação de espaço.
isso acaba também exercendo uma vantagem nesse sentido, do seu ponto de vista financeiro, e esse mercado tem crescido. O outro que a gente está vivendo muito isso por herança da pandemia é que o profissional tem que correr atrás para se posicionar melhor no sentido digital e oferecer serviços online também, né? Sejam eles de programação via aplicativos, seja com videoaulas, seja ao vivo ou gravadas, e isso virou uma ferramenta importante para esse mercado, não somente para o atendimento domiciliar, mas também para o cara que faz academia e quer uma orientação mais dirigida e que contrata os serviços da programação desse profissional. Esse profissional veio uma vez por semana e passa essa programação. Então a gente tem outras dimensões que estão sendo mais exploradas pelo profissional, e acho que essa pandemia ela acelerou para todos os setores a necessidade de você buscar um entendimento melhor do marketing digital, do posicionamento digital e principalmente da tecnologia. O Tabico citou uma coisa interessante, que foi o uso do condomínio, né, das academias em condomínio. Foi um dado que apareceu bastante robusto no panorama, né, sendo o quarto item mais citado onde a pessoa pratica atividade física. Então, realmente é um dado que vem... não posso dizer que vem crescendo, porque esse foi o primeiro panorama que a gente fez, né? Mas foi um dado bastante citado. E falando em personal, Fleury, de que maneira o personal trainer pode aproveitar os dados do panorama, né? Ele sendo um autônomo, por exemplo? Por que é importante ele ter conhecimento desses dados? O panorama, além da gente estar usando o tamanho do mercado, a gente também fez, obviamente, um levantamento sobre a prática, né, de consumo da atividade física, ou seja, aquela pessoa que pratica atividade física, como ela está praticando atividade física, né, analisando aqui por gênero, raça, idade, né, e como ela quer praticar atividade física, né, e também por que as pessoas não praticam atividade física. E se essa pessoa que não pratica, se ela quer praticar atividade física, né, o que ela busca, por que ela não pratica atividade física. Então, tanto as academias como o personal, eles podem usar esses dados até para buscar novas fontes de novas pessoas, né? Novos consumidores. Isso é muito interessante. Aqui a gente consegue apontar, por exemplo, o que as pessoas estão buscando nas academias. A academia, o panorama aponta muito isso, para aquelas pessoas que não praticam atividade física, ela não é um ambiente agradável, né? Ela é meio a porta do inferno ali, né? Para o cara que não gosta de atividade física. Né? Eu vou lá e falo assim, putz, eu não me sinto bem na academia, mas eu gostaria de me sentir bem, né? E muitas vezes para aquele cara que pratica atividade física, ele tá indo mais lá muito mais por obrigação, a não ser que o cara é o hard user, né? Aquele cara que é heavy user mesmo, né? Ele vai lá e fala, não, eu gosto daquilo, mas muitas vezes as pessoas usam porque eu sou obrigado, eu tenho que ir lá porque o médico mandou, né? Sabe? Então assim, mas óbvio que isso está mudando. As pessoas têm capacidade de se construir uma academia onde o ambiente pode ser acolhedor, né? A gente sabe que algumas décadas atrás, as pessoas, e eu acho que isso ainda acontece, as pessoas preferiam emagrecer para poder ir na academia, né? Quando talvez o objetivo da academia fosse ajudar a emagrecer, né? Então, eu acho que esse é e o panorama pode ajudar muito isso pro personal, né? Poxa, como é que eu vou atrás de um consumidor? Né? O que eu posso oferecer para esse cara? Né? Porque não tem, pelo menos aqui aponta isso, né? Nem todo mundo quer ser o saradão ou a saradona. Tem gente que só quer, eu quero poder subir um degrau de escada, sabe? Um lance de escada, cara. Acho que tem mudado bastante isso, né? Na academia que eu frequento, eu vejo pessoas diversas, corpos diversos, idades diversas, né? Eu acho que é isso. Que é isso. A tendência, né, é que se amplie essa gama de frequentadores, né? Pelo menos eu acho que aqui aponta bastante isso. As pessoas têm interesse de estar no ambiente, mas para isso eu preciso me sentir ver gente igual a mim, né? Perfeito. E isso, aproveitar a sua fala, essa é uma leitura de comportamento, né, de muitas pessoas que abre outra janela de oportunidade, seja para o personal trainer, seja para alguns empreendedores para abrirem espaços mais intimistas, onde o cara, pela característica que ele se encontra em relação a essas expectativas,
ele tenha um tipo de atendimento mais condizente e tenha um tipo de público através do qual ele desenvolve uma identificação maior. Então isso eu acho que está para o personal, está para os empreendedores que querem abrir centros de prática de atividade física. Hoje o distanciamento é uma coisa que talvez perdure e seja uma realidade, então alguns centros de grupos reduzidos eu vejo como uma grande tendência dentro dessa perspectiva, e aí pegando pessoas que estão com um traço diferente de quem não quer só a questão estética. E gostaria também de ser justo em falar que muitas academias já atentas a isso, elas desenvolvem produtos e serviços para suprir esse tipo de público, né? Seja em horários especiais, seja com dinâmicas outras de atendimento para poder trazer um pouco mais esse público que, a princípio, só o apelo do estereótipo da academia inicialmente não traz aquele movimento para ele ir. Então as academias também estão se movimentando nesse sentido. Isso é meio como loja de roupa, né? Quando você vê aquele manequim magrinho, você fala, eu não vou nem entrar nessa loja. Olha o manequim como tá ali, Fernando, né? Agora, se eu vejo as pessoas iguais a mim na academia, eu falo, poxa, dá para entrar nessa academia, né? Perfeito. Entendeu? É um lugar para mim, né? Eu quero me sentir bem. Agora, sabe? Eu acho que é muito isso. E aqui o Panorama aponta muito isso. As pessoas querem... Não é que elas têm medo da academia. Elas têm um pouco de medo da rejeição das pessoas na academia, né? Se a academia for mais intimista, como você falou... O cliente ele quer se sentir numa situação como academia ou centro de prática de atividade física, ele quer se sentir pertencendo àquilo, né? Ele quer se sentir um ambiente onde ele consiga desenvolver um círculo social, onde ele consiga sentir uma extensão da sua casa. E quanto mais os centros de prática de atividade física conseguirem praticar um ambiente e um sistema de atendimento condizente com isso, mais a gente vai fomentar esse mercado. Porque aí você consegue colocar uma técnica pelos professores, uma técnica da educação física no formato de academia com uma série de orientações que vão fazer o cara ter resultado, que vão fazer... Então, a gente precisa trabalhar a aderência desse cara no modelo academia, ou centro de prática de atividade física, ou de orientação qualquer, seja no parque, feita por profissionais de educação física. E acho que assim, a gente tem aí eu acho que um percurso longo de continuar entendendo esse comportamento, o que aumenta mais uma vez aí a importância da execução da Fitness Brasil e todos os envolvidos aí em desenvolver esse panorama. Aproveito a oportunidade, né, além do projeto em relação à metodologia de pesquisa está assim, fantástico, o desdobramento das questões, né, porque é uma pesquisa que ela é profunda, e ela desdobra para a busca de vários dados, e isso nos traz uma luz muito grande para análise de mercado. Mas a gente até estava conversando no outro papo, né, agora há pouco, metodologia é uma coisa que não precisa ser fixa, né? Exato, ela é adaptada. Por mais que a metodologia, no meu entender, ela foi boa, nós vamos melhorar a metodologia. Perfeito. Não tem jeito, a gente vai aprendendo ao longo dos anos a melhorar a metodologia, né? É óbvio que a gente tem que seguir um viés dessa metodologia para que a gente possa comparar um ano com o outro, mas isso não significa que a gente não pode aprimorar a metodologia, né? Isso é natural. Com base nesses números, vocês tiveram acesso a todo o panorama, né? Estudaram especificamente um capítulo, mas tiveram acesso a todo o panorama. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre o que vocês enxergam como presente e como futuro dentro do mercado da atividade física. Vamos lá. É uma pergunta ampla, né? Ampla. Dá para a gente ficar aqui uma hora conversando, mas para o longo ficar curto aqui, né? Eu acredito aquilo que a gente já falou um pouquinho, né? O mercado, eu acredito nos próximos anos um mar de oportunidades, né? A gente não está falando isso da boca para fora. Eu de fato acredito essa questão de um aumento muito grande da demanda, uma oferta um pouco menor, né? E hoje você ter vários empresários e gestores pensando em entregar uma experiência diferente. Então, você vê muita gente entrando de outros mercados no nosso setor, né? Antes a gente via muitos profissionais de educação física, eram os profissionais que montavam os seus negócios. Hoje você já vê outras pessoas de outras áreas vindo para o nosso mercado para realmente trazer mais profissionalismo também. Então, isso ajuda bastante a profissionalizar o mercado, né? Eu enxergo também que eu gosto muito do digital,
Mas eu acho que academia e centros de atividade física, ela é humana, o ser humano ele é um ser social. Eu acho que nada vai substituir ele estar na academia, né? Isso que o Tavico falou, acho que é o ponto-chave. Eu vejo muitos donos de academia preocupados. Não, mas tem um aplicativo, agora o cara paga R$9 para fazer aula, tem 500 aulas lá, com um monte de métodos, os melhores professores do mundo. Esquece, né? Claro que você tem uma população que isso vai bem, isso funciona, mas a grande maioria, não. A grande maioria, hoje não é à toa que você vê voos lotados, né? De pessoas querendo viajar. Hoje você vai no final de semana para qualquer restaurante, você fica na fila para entrar, porque o cara quer, né, se sociabilizar. E as academias a gente vê o mesmo movimento, né? Então esse negócio físico do cara presente, é claro que o digital ele entra para complementar isso, porque hoje você vê o consumidor com menos tempo, com menos renda, né? Porque as academias de condomínio crescem, eu acho que aí está uma belíssima oportunidade, porque o cara ele desce um elevador para poder se exercitar e subir, porque ele não tem mais aquele tempo que ele tinha, né? O filho está em casa, tem que buscar, enfim, está trabalhando às vezes de casa 1, 2 dias, então a realidade desse cara mudou, mas a academia eu acho que é um ponto chave, né? A tecnologia, né? Não tenho como, né? Não existe, acho que negócio hoje no futuro sem estar embarcado em tecnologia, né? Então hoje você pega um avião, por exemplo, você consegue embarcar num avião com uma bela de uma experiência sem falar com ninguém, porque às vezes a gente acha que a tecnologia afasta a relação humana e a gente pensa justamente o contrário, né? A tecnologia tira do ser humano a coisa burocrática, a coisa manual para fazer, para você realmente aproveitar o potencial humano para surpreender, para você estar perto do seu cliente. Então, né, a gente não consigo enxergar uma academia do futuro aí, nem do futuro nem do presente, né? Sem às vezes um aplicativo para o cara poder buscar a aula dele, reservar, conseguir falar com o profissional, né? Aquele dia ele não pode ir na aula, ele manda uma mensagem para o profissional e fala, cara, não tem problema, estou te mandando um treino agora, dá uma olhada aí, desce aí no seu prédio, faz. Ou seja, hoje o negócio fitness e nós como empresários desse setor, a gente não pode limitar nossas estratégias a 4 paredes, né? O cliente, a gente precisa entrar na vida daquele cara de alguma forma, né? E quem conseguir entrar, eu acho que vai ganhar esse jogo, né? Você precisa estar presente na vida dele sempre. Tem o bar, né? Porque muita gente fala, pô, mas o cara vai pro bar, o cara vai pra pizzaria, o cara vai e ele vai mesmo. Então, assim, como que você pode estar dentro desse holograma, desse consumidor, né? E hoje você tem a tecnologia para te ajudar com isso. Então é isso, eu acredito que a gente vai por aí. O método, metodologia, modelos de negócios diferentes, né? Não tem aí fórmula do bolo, né? Então eu acredito que a gente vai prosperar bastante aí nos próximos anos. Essa é a minha visão aí. E você, Tavico? Eu vou no mesmo caminho, né? Eu, como profissional de educação física, eu continuo alimentando o sonho, né, de que cada vez mais a nossa área da educação física vai estar ocupando espaço maior na sociedade, né? Como que nem o respeito que o médico tem para tudo que fala, né? Que a gente chegue a ter esse tipo de consideração, porque nós temos excelentes profissionais, nós temos uma excelente educação física e que pode trabalhar em termos de saúde pública de maneira muito satisfatória na prevenção, né? Então eu acho que assim, extrapolando em nível de Brasil, eu acho que a gente vai ter um crescimento desse setor e os números mostram isso, e um aumento da amplitude de possibilidades, né? Então é o cara que vai ser atendido em casa e vai ter acesso ao exercício, é o cara que atende no condomínio, no parque, é o que vai para um centro esportivo, é o que está na academia, que é onde você tem uma abrangência muito grande de pessoas que estão buscando essa prática. Então acho que assim, a gente não conta tanto com políticas públicas que, através da mídia, eduquem o povo, a população, para buscarem esse tipo de caminho, né, do exercício físico como meio de promoção de saúde. Mas eu acho que as iniciativas privadas e profissionais de cada ambiente, cada setor envolvido deve crescer e deve ampliar muito o nosso mercado. Então, assim, precisamos enxergar o cliente, não enxergar só o praticante, mas enxergar que ele é um cliente e tentar pensar nas experiências que vão além do que ele vai fazer no exercício. O que está no entorno, né? Qual é esse ambiente criado em termos de comportamento do profissional, da academia, para acolher esse camarada e fazer a educação física, o exercício entrar dentro da vida dele, como ele escova dente, como ele se alimenta
ele faz exercício físico com regularidade. Então esse aqui é o sonho nosso, né? E o desejo também que acaba transcendendo para o desejo de toda a indústria, de todo o segmento do fitness em geral e do esporte. A gente está falando do aumento da demanda, do aumento da procura, né? Da necessidade de cuidar da saúde e tudo. Mas do lado do profissional da educação física, o Peter falou um pouco também da profissionalização, né? O mercado precisa amadurecer um pouco mais, né? Tá no sentido, tá amadurecendo, mas precisa mais, né? Vocês enxergam o Panorama como uma fonte de recursos para que esse profissional cresça, aprenda e cresça dentro do mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele chega numa boa hora, né? Isso mostra, assim, o primeiro panorama que a gente tem é uma indústria muito nova, né? Se você for ver o fitness aí, o Tavico, acho que estava desde o começo aí, né, Tavico? Eu cheguei um pouquinho depois, mas meus sócios aí estão desde que o fitness é fitness no Brasil, então é uma indústria muito nova, né? É um setor que tem muito potencial de profissionalização, né? O Panorama é fundamental para isso, né? Dados num futuro próximo, né? O pessoal já fala, né? Dados é o novo petróleo, né? Quem tem o dado, você consegue saber o que vai acontecer, você tem muito mais precisão, né? Você sai daquele de atuar como empresário, daquele empírico, né? Eu acho que aqui vai caber uma academia assim, eu acho que na minha cidade cabe aqui mais um beach tênis, porque o beach que tem lá não faz isso. E a gente é muito bom com isso, né? O brasileiro, ele tem aí um poder de criatividade, de adaptação muito grande, mas, né, hoje você consegue, com um dado desse, entender se ali tem espaço, se ali não tem, né? Se o negócio realmente para de pé ou não para, né? Então, assim, acho que qualquer tipo de informação, hoje, por exemplo, um cara que usa o meu sistema, ele recebe um alerta e fala, esse cara aqui vai abandonar a sua academia, né? E por que esse alerta aparece na frente dele? Porque a gente está vendo o comportamento de toda a base de clientes dele e fala, cara, ele está entrando num comportamento muito parecido da maioria das pessoas que deixam o seu negócio. Então, toma uma atitude já, né? Então, é isso que eu falo, né? A tecnologia, com os dados e a informação de mercado que vocês estão trazendo agora, e o Evo pôde participar, para a gente é fundamental, né? Os dados estão aí, né? O conhecimento está aí. Hoje você entra no YouTube, você encontra dados, você encontra conhecimento, né? Antes você tinha essa coisa muito restrita, né? Hoje está aí, né? Depende muito mais do comportamento dele de pegar, né? Estudar um negócio desse, se informar, que a chance dele acertar e dar certo é muito maior do que simplesmente ir naquele jeitão empírico brasileiro de, putz, aqui cabe um negócio novo, vamos nessa. Tem um amigo meu que achou que é legal e tal. Às vezes dá certo, mas a gente pode evitar algumas dores de barriga, né? Eu já tive algumas, né? Eu comecei a empreender assim, então eu posso falar com muita propriedade, né? Consegui quebrar a minha academia 3 vezes antes de chegar onde eu tô. E com certeza, se eu tivesse dados de mercado, dados de comportamento do consumidor, fazer uma análise bem detalhada da região ali que eu queria colocar no meu negócio, com certeza eu não teria passado por isso, né? Mas bem, não é bola de cristal, são dados. Exatamente. Né? Tem coisas aí que vêm. E também, da mesma forma, aprendi muito, né? E aquele ditado, né? Aprender com os erros, de fato, é o maior aprendizado, pelo menos para mim foi assim. Então é isso, eu acredito que sim, né? A gente tem muito orgulho de poder participar e conseguir viabilizar uma ideia como essa aí. E é isso. A gente tem muitos dados, né, sobre o praticante, o número de academias e tal, mas olhando para o não praticante, vou falar especificamente com você, Tavico, é um desafio enorme, né? Trazer, porque tem muita gente praticando, mas tem muita gente que está aí ou esperando ou sem pensar nisso. Como é que traz essa gente para a saúde, para a atividade física? Eu vou falar tanto sobre o prisma da academia, do olhar da academia, como do profissional, prestador de serviço. Eu acho que aí tem um apelo e uma oportunidade também muito grande, que é você desenvolver programas de exercícios e de atendimento que sejam voltados tanto tecnicamente como, do seu ponto de vista comportamental, para esse cliente em potencial. Ou seja, se a gente conseguir iniciar esse camarada com o mínimo, né? Se a gente for chamar de low exercise, que é aquele mínimo indispensável para gerar alguma adaptação fisiológica satisfatória. E se você criar um ambiente que cative, que chame a atenção desse cara para 15, 20 minutos de atividade,
3 vezes por semana, e esse cara aderir a esse processo, ele está entrando dentro de um mundo maior que vai aumentar, ampliar mercado, que vai ter mais gente fazendo exercício. Então, eu acho que esse é um dos caminhos importantes, né? Entender como é que está a cabeça desse cara que não está fazendo exercício ou que já teve frustrações por frequentar centros de prática de atividade física, ou a frustração vem de experiências da escola, quando ele teve lá na infância, e isso acaba marcando negativamente, né? Então, independente da etiologia disso, a solução, eu acho que assim, pelo menos para o momento, é desenvolver uma cultura de atendimento e de modelos de negócio, modelos de treinamento que atraiam esse cara mais rapidamente, né? Vou pegar o exemplo da corrida, que é uma coisa também que eu trabalho há muito tempo. Tem gente que imagina, ou eu corro ou eu não corro, né? Só que existe uma modalidade intermediária que é a mistura da corrida com a caminhada. Não vou nem entrar no mérito da questão do HIIT, do treinamento intervalado, mas fazer trabalhos variativos entre correr e caminhar, que pode ser uma realidade para uma boa parte dessa população se manter ativa. Poder, com a corrida, mesmo que seja 1 minuto, 2, estimular mais o seu sistema orgânico para gerar mais adaptação do que a caminhada consegue, e fazer um volume de atividade que gaste caloria, que estimule o sistema cardiorrespiratório, muscular. Então, assim, eu acho que buscar uma equação entre modelos técnicos mais favoráveis, modelos de atendimento mais favoráveis, direcionados a esse comportamento de cliente. Eu acho que aí tem um caminho bem legal para ser explorado junto a essa população. E aí não dá para fazer isso, né, sem só a área, né, e comunicação. Né? Então a comunicação que tenha conteúdo que seja educacional, de forma direta e indireta, para as pessoas perceberem que existe isso e perceberem que o passo que elas têm que dar para passar a fazer alguma atividade física é muito menor do que elas imaginam, principalmente nesse segmento das pessoas inativas. Você falou de experiências anteriores, como marcam a vida das pessoas. Exato. Né? E às vezes uma experiência ruim afasta a pessoa. Perfeito. Né? E daí a necessidade de ter um profissional, né? Não é para dizer, eu vou ter que gastar, não é em termos de gasto, é em termos de você continuar e continuar bem, né? Eu tenho vários conhecidos que começaram na corrida de uma maneira entusiasmada, mas sem orientação, que acabaram se machucando de uma forma definitiva de não poder mais praticar Perfeito. aquilo que mais gostavam, né? Então, assim, quando eu falo de corrida, correr é fácil, depende também, né? Assim, depende muito da orientação. Quando você começa bem, você vai, você continua. Eu tenho 16 anos de corrida, assim, foi a atividade que mais me deu prazer, que mais me deu continuidade, né? Que me trouxe a atividade que eu sou mais, que me faz brilhar os olhos mesmo, e porque eu tive uma boa orientação desde o início, né? Então, começando segura, começando nesse caminho e corre, né, nesse trote, eu fui avançando e hoje né? Mas você falou também, né, desse intermediário entre correr e caminhar. Na comunidade de corredores, falando como usuário, como praticante, tem muita, né, eu falo assim, se você não corre há tanto, você não é corredor. Exato. Tem alguns estigmas aí, né, estereótipos de... se você correu, se você andou durante uma corrida de 10 quilômetros, então você não correu, sabe? Não tem sentido isso, né? Que eu acho que talvez o lado competitivo de um esporte, que é a corrida, né, que você tem essa influência, mas na verdade a gente tem que entender, no caso aí, que é uma modalidade de exercício físico também, né? E aí, para a grande população, é isso que interessa. E entre os desafios, né, que eu falei de trazer um não praticante, eu acho que é você também oferecer uma gama de oportunidades. Não existe só corrida, não existe só beach tênis, não existe só tênis. Acho que é tão variada esse espectro, né, de modalidades, que uma deve fazer os seus olhos brilharem, né? Aliás, eu quero saber aqui, qual que é a sua, Peter? Eu sou dele. Eu gosto de fazer muita coisa, né? Eu me encontrei um pouco no CrossFit, né? Não sou maluco, né, desse negócio, né? O pessoal parece que vicia lá, etc. Eu gosto de fazer vários esportes, sempre me relacionei bem com o esporte, então é um esporte que consegue me preparar para os esportes que eu gosto de fazer, né? Então, mas eu já passei por vários, eu acho que tem momentos também.
E acho que esse lance motivacional é o mais importante, né? E principalmente o resultado, né? Eu acho que, também dando um puxão de orelha aqui no nosso setor, né? Como um todo, e eu também como empresário de academia, eu também... A gente tem muita dificuldade de entregar o que o cara quer, né? O nosso consumidor, ele entra na nossa academia, ele fala, cara, eu tô aqui, ele declara, diferente de outros negócios, né? Você não sabe que o cara tá indo pro Rio de Janeiro viajar. Ou ele pode estar indo no trabalho, tá estressado, ou ele tá indo viajar com a família, né? Como ele declara, cara, eu tô aqui porque, né? Ou às vezes ele não declara, às vezes está por trás, ele quer se sentir mais seguro, ele quer se sociabilizar. E a gente tem muita dificuldade dentro do nosso negócio de entregar o que ele precisa, né? A gente acha que um sorriso na recepção, uma sala bonita é o suficiente para o cara ficar, não é, né? E eu como praticante, por que eu fico no CrossFit? E eu gosto de falar isso nas minhas palestras, né? O ambiente, ele é calor, é sujo, é agressivo, o pessoal fica lá suado, sem camisa. Rústico. E você fala, cara, por que eu vou para lá? Porque lá foi o único lugar que os caras conseguiram entregar o que eu precisava. Desde que eu comecei a praticar CrossFit, eu consigo jogar bola melhor, eu consigo esquiar melhor, fazer os esportes que me dão prazer, estar com as minhas filhas, né, brincar no final de semana com elas, tenho 2 filhas pequenas, com vitalidade, entendeu? Foi lá, e antes de experiência, eles me entregaram o resultado. Mas você falou uma coisa entendeu? interessante, sobre entregar, né, o que o cliente quer. Hoje eu acho que eu consigo chegar para um professor e falar, ó, eu quero um treino de musculação porque eu corro maratona, então eu preciso disso. Mas no início eu tinha vergonha, eu não sabia o que eu queria direito, Sem sabe? dúvida, aí o profissional precisa captar, né, essas coisas e, entregar o que ele veio buscar, né? Essa é a missão do profissional aí, né? Esse ponto que você falou, ele é fundamental. Talvez seja um dos pontos, e a gente volta naquela questão conceitual do início do nosso papo, da personalização, né? Desse cliente dentro de um cenário de academia. Eu vou tomar a liberdade de falar uma questão técnica só para a gente poder elucidar, né? Todos os alunos que entram numa academia tradicional eu digo, não é um estúdio de personal, de treinamento funcional, CrossFit, entra numa academia. A gente precisa criar dispositivos diretos e indiretos de fazer leitura do que esse cara quer, porque às vezes ele não sabe. E hoje já tem protocolos para você descobrir isso indiretamente, para onde você vai levar esse cara. E aí, descoberto isso, eu acho que a gente tem que ter programas direcionados para isso. Vou dar um exemplo. E aí envolve uma área de investigação que eu tenho através das metodologias. Hoje, a maioria das academias, ela usa um modelo de musculação para o cara que está fazendo, que é uma musculação, ele fez a adaptação, ele já parte para dividir grupos musculares em 3 treinos diferentes e tal, de uma maneira precoce, pegando muito o exemplo do que acontece no bodybuilding. E não é que esteja errado, é que assim, para que propósito? Por exemplo, se eu tenho um cliente de emagrecimento, desde o primeiro momento, eu tenho que usar o treino neuromuscular, que é o treino da musculação, para gerar, além da adaptação muscular, gerar também o que? Gasto energético. E tem caminhos para isso. Então, talvez a musculação desse cara não tenha que ser dividida em 3 partes no segundo mês. Ele quer emagrecimento, ele vai ter que ter uma predominância de treinos gerais, full body, né? Todos os músculos sendo estimulados, para que ele tenha uma dinâmica de gasto energético maior, que está de encontro ao objetivo dele. E aí entra a periodização, porque ele também não vai fazer só isso. Ele vai fazer as divisões de grupo, porque lá ele melhora a condição muscular. Mas em que proporção? Aí entra uma área que eu me identifico muito, que é a periodização, que é a inteligência da montagem dos programas para os devidos fins e objetivos que você venha a desenvolver. Então, assim, eu acho que esse caminho, e você chamou muito bem essa atenção a esse ponto, Peter, que esse é um ponto que eu vejo como crucial. Essa personalização da experiência passa atendimento e passa a essência do programa que seja específico para gerar o resultado que esse cliente está buscando. E se o resultado demora demais para acontecer, a gente tem ponto de evasão, né? Qual que é a sua atividade física? A que eu pratico, eu me divido em 3 principais modalidades. A musculação, não abandono, a corrida e o treinamento funcional, né? Até por causa do Functional Circuit, que é a metodologia aí. Então, o treinamento funcional, ele entra aí de maneira importante. Que foi uma modalidade que resgatou o que a gente tinha
antes na ginástica coletiva, né, de uma experiência motora maior, e eu fico muito feliz do treinamento funcional estar ocupando, junto com a ginástica coletiva tradicional, esse espaço para dar um desenvolvimento motor maior para o cidadão, né? E você, Fleury, nesse meio que você se meteu, você não tem como não praticar. O que você pratica? Vocês vão fazer eu mentir, é isso? Vamos lá. Eu estou já fazendo um prospect de um novo cliente aqui. Vocês vão fazer eu mentir, mas tudo bem. Não, eu gosto de bicicleta, eu gosto de pedalar. Eu gosto de pedalar. Excelente. Mas bicicleta, né? De rua mesmo, né? Eu não gosto de academia, gente. Não é o meu ambiente. Não gosto de lugar fechado. Olha, eu adoro academia. Eu não vou mentir mesmo, eu adoro academia, adoro a atividade ao ar livre também, mas eu amo academia. É muito bacana. Acho que essa é a proposta, né? Você tá... Mas eu não nego que eu prefiro jogar videogame, tá, gente? Não vou negar isso pra vocês. Tomar uma cervejinha também. Tem que treinar para poder fazer isso, né? Eu acho que hoje a pressão social, né? Se você sentar numa mesa, eu costumo dizer isso, né? Antes, você chega numa mesa de amigos hoje e o cara fala, cara, o que você faz aí? O que você treina? E você falar que você não faz nada hoje, né? O pessoal já olha torto, né? Para aquele cara, fala, como assim, cara? Você não tá fazendo nada, né? Então, assim, existe hoje uma pressão social muito grande, né? Então, assim, a gente precisa acertar a oferta, entendeu? A gente precisa receber bem esse cliente, entregar o resultado para ele, que o mercado vai ser como é, na minha visão, Estados Unidos, Europa. Hoje você tem alguns países da Europa com mais de 20% da população treinando em centros de atividade física, e no Brasil você tem, acho que hoje estamos chegando 4% ou 5%, ou seja, tem uma baita oportunidade, entendeu? Desde que você consiga entregar. Não tem que ter vergonha, nem medo de falar, eu gosto de andar de bicicleta na rua nos finais de semana. Exatamente. Eu acho que qualquer tipo de atividade é uma atividade, física, qualquer lógico. tipo de exercício está valendo, isso, né? sem Claro dúvida. que para você evoluir, você tem que ter constância, tem que ter metodologia, né? Disciplina. Tem que ter processo, mas eu acho Começa que... pelo que gosta, né? Exato. Eu sempre falo isso, que não é possível que você não goste de nada, né? Alguma coisa você deve gostar. Exato. Eu acho que tem atividades mais lúdicas, tem a dança, para quem, né, gosta de uma coisa mais descontraída. Eu acho que se procurar bem, todo mundo vai encontrar a sua atividade física, né? A gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? Virou um bate-papo super gostoso. Eu quero agradecer ao Fleury, Tavico e Peter pela presença, pelo compartilhamento de conteúdo, né? Pelo compartilhamento das experiências de vocês. E vamos encerrar falando, né, por que o Panorama Setorial Fitness Brasil é importante. Se você tivesse que indicar para um amigo por que ele deveria tomar conhecimento do Panorama. Você, Tavico, agora. Isso, eu? Vai lá. Tá. Eu acho que assim, para quem está entrando no mercado, você entrar no mercado sem ter números, sem ter um diagnóstico de como é que o que está acontecendo, é um tiro no escuro. Então o Panorama ele vem dar um suporte muito grande para quem... Estou começando por quem está entrando no mercado. Sejam os profissionais que querem trabalhar nesse segmento, se formarem em educação física, ou áreas correlacionadas como nutrição, fisioterapia e assim vai, mas que estão dentro tem uma interface com esse segmento. Então eu acho que é estratégico para entender melhor o futuro. E para as academias, né, para elas poderem entender quais são as modalidades que estão sendo mais procuradas, onde tem janela de oportunidade para investir no caso das grandes redes, né, ou até para iniciativas locais. Então acho que assim, a gente estava conversando ali, você falou uma coisa que eu acredito muito lá no nosso intervalinho antes, que hoje não adianta só o cara ser muito bom tecnicamente, ou o cara ser um cara muito bom de números, né? Em todo setor você precisa ser um pouco mais eclético, porque o mundo está eclético, ela está precisando de uma integração de áreas, né? O cara tem que ser, no caso do personal, ele tem que ser um bom profissional de prescrição, mas ele tem que entender de comportamento, ele tem que entender um pouquinho, como a gente também estava falando, de gestão financeira, gestão de carreira. Então hoje o profissional e os próprios centros de prática de atividade física, eles precisam abraçar essa modernidade, né? Então eu vejo que o Panorama ele traz uma condição sólida de base, e fico muito feliz de saber que o Panorama é uma dinâmica, né? Esse é o primeiro de muitos outros que virão, porque a gente sabe que os dados são dinâmicos e as próprias
os próprios protocolos metodológicos para a realização vão se adaptando a esse novo cenário. Então eu vejo como um elemento obrigatório para as academias, para os centros de prática de atividade física e para os profissionais relacionados aí poderem entender melhor para onde está indo. Eu concordo com o Tavico, acho que ele disse tudo já. É bom que economizou minha saliva aqui, né, meu amigo? Amigão. Então, é isso, né? Se você quer empreender num mercado, né, hoje competitivo, hoje, né, com oportunidades que tem, se você não estiver bem informado, né, não dominar um negócio, às vezes até você angariar um sócio do outro mercado, né? Que a gente vê muita gente aportando, né, recursos em vários projetos de academias, enfim, você precisa ter essa visão de mercado, ter essa visão de oportunidade, né? Então, para mim também é uma leitura básica do básico aí, e eu fico muito feliz da gente tê-lo, né, pela primeira versão, e espero poder contribuir para os próximos também. Mas é isso, informação e dados hoje, para você empreender e fazer qualquer coisa, eu acho que é fundamental, né? Aquele negócio de você empreender no achômetro, né? Hoje, antes a gente não tinha, né, informação, antes a gente não tinha conhecimento, não tinha internet, então isso era uma coisa muito privilegiada, né? Então hoje isso aí está disponível para todo mundo. Então se você não leu, seu concorrente pegou e leu, né? Então talvez ele está um pouco mais preparado que você. Então faça a sua lição de casa, aproveite e use, e também coloca aqui à disposição a nossa empresa, a W12, o Evo, para ajudar o mercado. Então, quem estiver escutando a gente aí também. Pode compartilhar, né, as suas redes sociais, acho que é importante a gente deixar esse... Legal. Evo W12, né? Evo é o nome do nosso programa, né? Nosso sistema, que é mais conhecido, mas a empresa chama W12, então qualquer rede social você consegue chegar na gente, né? Somos um time muito próximo do nosso cliente, então se quiser conversar, bater papo, entender um pouco melhor como que a tecnologia pode ajudar a sua empresa a crescer, né? Hoje a gente orgulhosamente fala que a gente tem mais de 130 redes, né, com a gente, e praticamente todas elas nasceram comunidade lá dentro. Então a gente realmente é um parceiro de negócio, um parceiro de tecnologia, como a gente gosta de se apresentar, para realmente embarcar esse cara nesse novo mundo e poder realmente colocar ele na essência do negócio dele, que é cuidar do ser humano, né? A gente vê muitos empresários que montam um negócio com o sonho de mudar a vida das pessoas, e na verdade o negócio muda a vida dele para pior, um inferno, né? E ele fica lá enfurnado, falando com o gerente de banco, fazendo processos manuais, entendeu? E o que a gente quer é que ele volte lá até perto do cliente dele. Essa é a nossa missão, e realmente ajudar o mercado através da atividade física, né? E deixar a parte do back office com a gente, que a gente ajuda você a não ter esses problemas. Então, convido todos a conhecer o Evo, para quem não conhece. E traz o seu desafio pra gente, que a gente conversa lá e bate um papo bacana. Você, Tavico, como é que você tá nas redes sociais? Vou deixar aqui o Instagram, @Tavico com 2 Cs, né? _ Moscatello com 2 Ls, né? Lá a gente acaba entrando em contato aí, quem quiser manter contato, eu fico muito feliz, sempre a gente tenta responder o mais rápido possível a todos os contatos, e é sempre é muito legal lá, né? Um ambiente muito legal que fica, né? De produção de conteúdo, enfim. Então, acho que as mídias sociais aproximaram as pessoas nesse sentido, né? Então, deixo esse contato aqui, me coloco à disposição para quem quiser conversar, bater um papo aí sobre qualquer assunto relacionado à área, que é sempre um prazer falar sobre educação física e fitness, né? Maravilha. Fleury, o Armatori, como está nas redes sociais? Armatori. Armatori, @Armatori. Já acha todas. Já acha todas. E nós da Fitness Brasil, Fitness Brasil _oficial, contamos com vocês nos seguindo sempre, né? Compartilhando conteúdo, trocando experiências. Só tenho a agradecer, Tavico, Peter, Fleury, por mais prazer esse bate-papo. Prazer é nosso. Estamos à disposição. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, Fitness Brasil.